O universo é um lugar imenso e existe há muito tempo. Pensar em como tudo começou é difícil de imaginar. Em 1927, um astrônomo chamado Georges Lemaitre teve uma grande ideia. Ele utilizou a teoria da relatividade de Albert Einstein para sugerir que o universo estava em expansão e que há muito tempo toda a matéria já esteve concentrada em um único ponto. Ele afirmou que o universo se estendeu e expandiu até atingir o tamanho que tem hoje, e que poderia continuar se expandindo. Curiosamente, sendo a teoria chamada de Big Bang apenas em 1949 pelo astrônomo britânico Fred Hoyle. Ele usou o termo de forma irônica durante um programa de rádio, já que defendia uma teoria rival. No início, nosso universo não tinha galáxias, estrelas, planetas ou mesmo átomos. Tudo foi criado a partir de partículas fundamentais muito pequenas, como quarks, gluons, elétrons e fótons. Da combinação dos quarks, ainda nos primeiros segundos de vida do universo, foram formados prótons e nêutrons, os componentes dos núcleos atômicos. É necessária uma força forte para manter juntas as partículas do núcleo atômico. E a cola que as une é o gluon. A formação dos núcleos só foi possível porque o universo era muito quente e denso. Esse processo é chamado de nucleossíntese primordial. Assim, com o resfriamento do universo associado à sua expansão, os elétrons começaram a se alojar ao redor dos núcleos atômicos. Dessa união, nasceram os primeiros átomos. O primeiro elemento químico formado foi o hidrogênio. Ele é o elemento químico mais simples, possuindo um próton, um elétron e nenhum nêutron. Juntamente com ele, foram formados seus isótopos, como o deutério e o trítio. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número atômico, mas diferentes quantidades de nêutrons. Com a fusão de núcleos de deutério, formou-se o hélio, que possui 2 prótons, 2 nêutrons e, posteriormente, 2 elétrons. Em seguida, reações envolvendo deutério e hélio deram origem ao lítio, que possui 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. E elementos químicos restantes foram forjados no interior das estrelas através de fusão nuclear. Para facilitar a organização e o estudo dos elementos químicos, foi criada a tabela periódica, que classifica e agrupa os elementos de acordo com suas propriedades. Antes dela, diversos cientistas tentaram criar formas de organizar essas informações. Em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev criou o modelo de tabela periódica mais aceito na época. Ele organizou os 63 elementos conhecidos em ordem de massa atômica, agrupando elementos com propriedades semelhantes e deixando espaços vazios para elementos que ainda não haviam sido descobertos. Em 1913, o cientista Henry Moseley realizou novas descobertas sobre a estrutura dos átomos e reorganizou a tabela de acordo com o número atômico, quantidade de prótons no núcleo. Essa mudança corrigiu falhas do modelo anterior e estabeleceu a organização usada atualmente. Atualmente, a tabela periódica reúne 118 elementos químicos distribuídos em 18 colunas, chamadas de grupos ou famílias, e 7 linhas chamadas de períodos. Os períodos indicam o número de camadas eletrônicas dos átomos, enquanto as famílias agrupam elementos com propriedades semelhantes e ajudam a indicar a quantidade de elétrons presentes na camada de valência. Os lantanídeos e actinídeos são 2 séries de elementos representadas separadamente na parte inferior da tabela. Temos também as classificações dos elementos químicos. Metais alcalinos, muito reativos, possuem um elétron na camada de valência. Metais alcalino-terrosos possuem 2 elétrons na camada de valência. Metais de transição, localizados no centro da tabela, bons condutores. Metais
Apresentam características metálicas comuns. Há metais, geralmente maus condutores. Halogênios. Há metais muito reativos que formam sais. Gases nobres, pouco reativos e muito estáveis. Metais de transição interna. Lantanídeos e actinídeos, representados nas duas linhas inferiores da tabela. Hidrogênio. Possui características próprias, possuindo também propriedades periódicas como raio atômico. Indica o tamanho do átomo. Aumenta de cima para baixo e da direita para a esquerda na tabela periódica. Densidade absoluta. É a relação entre a massa e o volume de uma substância. Na tabela, aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro. Energia de ionização. É a energia necessária para retirar um elétron de um átomo e formar um cátion. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletronegatividade. É a capacidade de um átomo atrair elétrons em uma ligação química. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. Eletropositividade. É a tendência de perder elétrons em uma ligação química. É maior nos metais e aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Afinidade eletrônica. É a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima.